do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Semana passada nós conversamos sobre a importância de você manter comunhão com Deus. Você precisa ter uma rotina diária de leitura bíblica e oração. E se você não assistiu a aula anterior, não tem problema. Ela está disponível no YouTube da igreja. É só você acessar e assistir a hora que quiser. Nessa semana a gente vai falar sobre futuro. Você já deve ter ouvido algumas vezes as pessoas perguntando aí para você: e aí, o que você vai ser quando crescer? O que você quer fazer? E ou mesmo você já parou para pensar, como é que vai ser o seu futuro? Imaginando, pensando o que você queria fazer quando você for adulto, que caminhos você vai escolher. Tudo isso é coisa que a gente para pensar mesmo nessa época da vida, principalmente começo de ano, onde a gente toma uma série de resoluções sobre a nossa vida. Mas você já parou para pensar o que a Bíblia diz a esse respeito? Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Mas nós vamos começar com uma oração. Me acompanha? Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de estarmos, Senhor, estudando um pouco mais da Tua Palavra, aprendendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos esse meio de comunicação, esse meio de contato uns com os outros, mesmo em isolamento, Senhor. Cuida de cada família representada nesse momento, de cada um que está assistindo essa aula, Senhor. Esteja com cada pessoa nesse momento, Pai. E nos ajude a transmitir a sua mensagem da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Para começar a nossa aula, nós vamos ler o texto que se encontra em 1 Timóteo 6, os versículos de 9 a 16. Me acompanha. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Nossa, quanta palavra difícil! Espera aí que a gente já vai decifrar tudo isso. As quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Complicado esse texto, não? Vamos reler novamente, agora usando a linguagem atual? Me acompanha. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, ruins para ele,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, que ninguém pode acessar, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Olha só, gente, que coisa mais interessante esse texto que nós acabamos de ler. A primeira pergunta que eu tenho para você no dia de hoje é: qual é o seu maior alvo? A vida terrena aqui na Terra ou a eternidade? Cada um de nós precisa responder a essa pergunta, quanto mais cedo na vida, melhor. A gente precisa responder, precisa tomar decisões na nossa vida, e essas decisões vão influenciar todo o nosso futuro. Muitos de nós vamos planejando a nossa existência, procurando uma formação, um conhecimento específico na profissão, e na maioria das vezes essa escolha envolve a questão financeira, né? Tem muita gente que escolhe a sua profissão visando ficar rico, né? Ter posses, ter bens. E tudo isso pode ser muito saudável, não há problema nenhum em você ter uma boa condição financeira, desde que esse não seja o seu objetivo principal na vida. E é isso que o texto de hoje tem a dizer pra gente. A vida sublime é o maior dom de Deus. O tempo que nós temos aqui é precioso demais para ser gasto apenas na aprendizagem e na conquista de coisas que a gente não vai poder levar para sempre. Os nossos tesouros não devem ser acumulados aqui na terra. A nossa vida é eterna. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador tem a vida eterna. Lembra disso? E com isso a gente precisa pensar não só a curto prazo, não só aqui na nossa vida terrena, mas também na nossa vida eterna, também e principalmente na nossa vida eterna. Como está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, olha só: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Isso significa que o nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso prêmio, é o chamado celestial de Deus. E para conseguirmos atingir esse alvo, é preciso a gente ter um relacionamento direto com Jesus. Ele é o autor da vida eterna. A gente precisa se relacionar o tempo todo com Ele. Veja só a promessa de Jesus registrada lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se você já entendeu que Jesus é o único que pode nos livrar da morte eterna, pois pagou o preço do nosso pecado na cruz, morreu por nós, ressuscitou depois de 3 dias, então você já tem o Espírito Santo habitando no seu coração. É Ele que te ajuda a tomar as decisões, te orienta, te dá conforto nos momentos difíceis. É Ele quem cuida, né, da nossa mente, do nosso coração em todos os momentos.
E se você ainda não aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, declarando que só Ele é capaz de lhe dar a vida eterna, esse é um ótimo momento para isso. Pense bem no que o apóstolo João escreveu lá no capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem possível que você já tenha escutado esse versículo muitas vezes. Talvez até saiba de cor, mas é muito importante você entender o que ele significa e acreditar verdadeiramente em Cristo como seu Salvador. Porque todo aquele que nele crê não perece. Perecer é não morrer, não ir para o inferno, mas tem a vida eterna. Isso é, vai morar para sempre com Deus lá no céu. Porque todo aquele que nele crê não morre, não vai para o inferno, mas vai para o céu. É isso que esse versículo está dizendo. E é muito importante a gente entender isso e tomar essa decisão. E é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode fazer isso por você. E é muito fácil. Basta você conversar com Deus. Basta você orar, pedir para que Ele perdoe os seus pecados, declarar que você crê em Jesus como Filho de Deus. É como aquele que veio e que salvou o mundo do pecado. Pronto, fez isso, você já é um filho de Deus. Parabéns! Então, como filhos de Deus, nós precisamos tomar posse dessa vida eterna. A gente precisa agir como filho do Senhor dos céus e da terra. Precisamos ter comunhão com o Pai. Olha eu aí de novo falando sobre ter comunhão. Né? Lembra da comunhão? Da gente ler a Bíblia e a gente fazer oração diariamente? Isso é a gente ter comunhão com o Pai. Isso é uma coisa assim muito importante que a gente não pode deixar para trás. Por isso que eu estou batendo e insistindo nesse ponto de novo, né? Mais uma vez. Estude a Bíblia, a palavra de Deus, siga os seus princípios, procure entender o que Deus quer para a sua vida, o que Ele quer que você faça. Ore pedindo a direção do Senhor nos seus planos, naquilo que você tem que decidir. Conte com a ajuda que só Deus pode lhe dar. Cresça, enxergue, seja uma pessoa que enxerga pela fé. Ocupe-se em acumular os tesouros lá no céu. Tenha como um alvo maior a sua fé em Deus. Tenha o propósito de focalizar o seu olhar jovem no amor, na verdade e na fé em Deus. Sim, é preciso se preparar para essa vida. Estudar muito, trabalhar, constituir uma família ou um outro alvo que você tenha, mas nunca fuja do alvo principal, que é receber a vida eterna através do amor de Deus demonstrado na cruz para a humanidade. Se prepare para tomar posse da vida eterna com Deus. Produza muitos frutos para a eternidade aqui na terra. Procure ter comunhão íntima com Deus. Ande sempre com Deus. Lembra do nosso texto bíblico inicial? Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele também deu algumas instruções muito valiosas. Veja o que ele diz lá nos primeiros versículos do capítulo 4. Veja comigo. Primeiro versículo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esses ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm uma consciência cauterizada, que não pensam em Deus. E a gente precisa ficar longe deles. O versículo 10 diz ainda: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. E na sequência, aí nos versículos 11 e 12, tem um alerta. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você não é menos do que os outros pelo fato de você ser jovem. A Bíblia está alertando aqui que a gente tem que ser um exemplo desde jovem, desde cedo.
As pessoas têm que olhar pra gente, pra nossa vida, pra sua vida e enxergar Jesus nela. Enxergar Jesus na sua vida. Pense bastante sobre isso. E sabe aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula? O que você vai ser quando você crescer? Acho que agora você já entendeu, né? Você pode ser o que você quiser. Você pode seguir qualquer profissão. Ter o trabalho que mais te agradar. Mas não deixe que nada, nem ninguém te afaste do mais importante. Siga para o alvo, para Cristo. Onde você for, permaneça firme na fé, tendo Cristo como seu alvo. Que você seja fiel na palavra, no procedimento, isso é, nas coisas que você faz no seu dia a dia. Fiel no amor, na fé e na pureza. Semana que vem nós vamos começar as novas revistas. Prometo que eu vou dar uma folga para vocês. As professoras das classes vão voltar com as aulas da revista. Mas eu vou estar sempre aqui por perto. Então, se você quiser tirar alguma dúvida ou conversar, ou mesmo se você quiser alguém para orar com você, já sabe, é só me chamar. Fique com Deus. Até a próxima. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho.